Bem-vindos a mais um programa, onde hoje nós vamos conversar sobre um assunto do mês Setembro Amarelo, o suicídio. Muitas vezes as pessoas têm medo de conversar sobre isto, ou não é um assunto muito confortável, afinal de contas, ninguém gosta de falar sobre morte. Mas, justamente setembro tem esta data marcada pelo amarelo por conta de que isso tem que estar sobre a mesa nos dias de hoje, na informação, na conscientização, no esclarecimento. Para isso, eu estou com um especialista na área, Dr. Marlon, aqui no Hospital Hans-Dieter Schmidt, Hospital Regional, onde hoje pela manhã, quando nós viemos fazer essa gravação, ele dizia: Sérgio, só agora pela manhã eu já atendi 10 pessoas que tentaram suicídio. Eu não gosto de falar de números nessa questão, até porque ele vai explicar, mas eu fiquei impressionado. A gente não tem noção, muitas vezes, de onde é que nós estamos ou que números nós estamos vivendo, sempre imaginando, um caso ou outro foi lá divulgado pela rede social, imaginando que este é um número reduzido, pequeno, quando não é isto. E quem vive este drama não fala, e quem convive com pessoas com esse drama muitas vezes não percebe. Tudo bem, doutor Marlon? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui no programa. É um prazer todo meu. Né? Qual é a sua formação? Eu sou psiquiatra pela BP, trabalhei em CAPS, tanto aqui em Joinville, em Blumenau, em Jaraguá do Sul, adulto infantil. Atualmente eu trabalho na rede de atenção à rede, o núcleo de atenção à rede na prefeitura, justamente dando suporte para os médicos e a nossa rede de saúde. E também eu sou médico de sobreaviso aqui do Hospital Regional. Muito bem. Dr. Marlon, suicídio. Tem uma série de estigmas sobre ele. A princípio, as pessoas pensam, não, mas quem vai se matar é porque... Nós já falávamos anteriormente, fora do ar, é covarde, não tem Deus no coração. Antes de entrar nisso, eu lhe pergunto, o que é o suicídio? Suicídio é a pessoa entra num estado mental de sofrimento tão grande em que ela deseja acabar com o sofrimento. Isso é um ponto importante. Né? Não é que ela quer fugir da vida, não é que ela quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. E aí é justamente essa questão, é uma forma da qual ela tem a realidade distorcida. Então ela entra numa forma de pensar em que aquele problema mais banal que para qualquer outra pessoa de fora para você, né? Então, por exemplo, uma conta, um término de relacionamento, uma perda do trabalho, alguma coisa assim, em que aquele pensamento é insuportável, intolerável e inacabável. E aí ela vai crescendo, é uma coisa que vai crescendo. Não é um dia para a noite que a pessoa, hoje eu vou, porque eu não suporto isso. Não, isso é uma coisa que ela vai desenvolvendo um certo tempo. E os primeiros sintomas que a pessoa vai apresentar, e aí fica a dica, é justamente essa mudança do comportamento. Ela fica mais isolada, às vezes mais irritada, né? Ela fica intolerante com algumas questões, ela tem alterações no sono, tanto às vezes dormir demais, esgotada, cansada, ou dormir de menos. Abuso de alguma substância, seja café, álcool, cigarro, né? Muitas idas ao médico, muitas vezes ele vai para uma dor de estômago, dor de cabeça. Tanto é que tem uma estatística que 80% das pessoas que tentaram suicídio foram num médico, não psiquiatra, não psicólogo, né? Vamos dizer assim, não da saúde. Para se queixar de alguma coisa. Para se queixar de alguma queixa. Então, que até nem existia. Que nem existia. Então a pessoa ela tenta buscar ajuda, ela tenta buscar alguma maneira de encontrar a solução para o problema dela, só que ela não tem medo de falar o que ela está pensando, porque o pensamento, e é um ponto importante, é algo intrusivo na cabeça da pessoa. Veja, ninguém pensa em suicídio de uma maneira assim natural. É um sofrimento contínuo. Você me dava um exemplo marcante. Você teve um paciente que chegou no teu consultório dizendo assim, olha, eu tentei algumas vezes suicídio porque eu não consigo pagar uma conta. E qual foi o teu diagnóstico e, ao mesmo tempo, o teu encaminhamento? Isso, aí justamente assim. E aí a pessoa que está passando por isso, por mais banal que seja nós de fora, você não tem uma explicação para isso, porque essa distorção da realidade. Então fala assim, mas por que você não faz uma readequação financeira, você junta aqui, vai lá e paga coisas? Não, doutor, mas daí vou ter outra conta para pagar, não vou conseguir de novo.
E claro, esses quadros você tem virou um tormento. É um tormento infinito. Então, o que você tem que entender nessa questão? O tratamento consiste justamente em começar o primeiro passo. Isso qualquer pessoa pode fazer. Sexta-feira agora passada, nós tivemos uma reunião ali na Câmara de Vereadores, justamente aberta à comunidade. E aí tinha alguns líderes de comunidade ali e tal, falando, tá, mas a gente precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra. Eu falei, não, nós precisamos de boas pessoas para escutar. Se você, por exemplo, vê uma pessoa dessa, o que você tem que fazer? Escutar sem julgar aquela pessoa. Isso é um alívio enorme, porque o que acontece? A pessoa tem muito medo de falar o que ela está pensando, porque, primeiro, não, vão achar que eu sou louco, vão pensar que eu tenho algum problema. Que eu sou covarde. Que eu sou covarde, que eu não tenho Deus no coração. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A religião ajuda, qualquer tipo de religião, claro que ajuda. Ela protege, por quê? Porque ela cria esse laço social, ajuda a aliviar algumas tensões, mas não blinda a pessoa sobre isso. Uhum. E aí o ponto fundamental é você escutar a pessoa. Tanto é que o CVV, né, que a gente sempre fala e promove, que é 188, o que eles aprendem no treinamento do voluntário? A escutar, sem julgar. A pessoa está com problema, liga e está vai num sofrimento pessoal, não fala com ninguém. Está ali fechado naquele mundinho dele, que ela não consegue sair, aquele pensamento repetitivo, obsessivo, né, de coisa, e aí, né, claro que ela tem que extravasar isso de uma forma. Então você vê ideal justamente porque é anônimo, você pode ligar em qualquer hora do dia. 188, presta atenção no número. Né? Mas um amigo pode fazer isso, claro. Um amigo, um familiar, alguma coisa assim, tá, mas o que você está tendo? E perguntar para a pessoa. E até na área da saúde, muitas vezes eu tenho alguns colegas que têm dificuldade em lidar com isso. Eu tenho uma colega que trabalha com antitabagismo. E no protocolo de antitabagismo, você tem lá, você faz essa pergunta, você alguma vez já pensou em se matar? Uhum. Claramente, assim. E todos responderam que sim. E ela ficou desesperada comigo. Falei, Marlon, mas o que eu faço com isso, né? Pelo amor de Deus, eu chamo vocês, mando pro carro. Falei, não, calma. Escuta primeiro, abre na roda. Solta, né? Na própria reunião coletiva. Na reunião ali que você está fazendo, olha, gente, tem uma questão aqui que saiu, que eu acho que é importante vocês conversarem, querem conversar sobre isso. E às vezes é o momento da pessoa extravasar, puxa, mas ninguém perguntou isso para mim antes. Por que eu quero me matar? Por que eu quero me matar? E aí você, né, ventilar isso daí. Claro que é necessário, né, se a pessoa... veja uma coisa importante. Uma coisa é você pensar e outra coisa é você ter uma ideação, ou seja, planejamento. Planejamento já é algo mais grave, né? Que a pessoa está... pensamento está naquele sofrimento, mas quando ela já passa para o planejamento, aí sim é mais perigoso, porque ela vai guardar veneno, ela vai guardar uma corda, uma arma de fogo, alguma coisa assim, ela vai tentar alguma coisa. E entender que isso não é o tempo todo ela está planejando. É um impulso. Ela pode hoje pensar em se suicidar, amanhã daqui a pouco desiste. Isso, é a ambivalência, é aquela coisa, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. É uma tentativa de a pessoa pedir ajuda? Com certeza, sempre é. Né? Sempre é uma forma de pedir ajuda. E essa ajuda não é aquele rapaz que estava sendo endividado pagar-se a conta. Não é uma pessoa que tem outra dificuldade e tentar resolver o problema dele, mas sim ouvi-lo. Ouvi-lo, escutar, sem julgar. E aí o que você faz com uma pessoa dessa? Ai, doutor, mas eu não sou psicólogo, não sou... Então tá, se você não consegue lidar com essa demanda, não tem problema, mas não abandona aquela pessoa. Uhum. Tá bom, querido, vamos lá no consultório lá comigo. Eu tenho vários pacientes que foram acompanhados por amigos. Olha, eu estou trazendo minha amiga está com um sofrimento muito grande. Amiga, eu tô aqui fora, conversa com o doutor, eu tô aqui fora, qualquer coisa que você precisar, tô aqui. Isso sim salva vidas. Você estar junto. Tá, eu não sei lidar com isso, eu não sou profissional, eu tenho medo de falar. Tá bom, mas não abandona aquela pessoa. Você me dizia também que hoje muitos adolescentes tentam e muitos conseguem, não é? Se matar. Infelizmente, sim, por que tanto jovem está vivendo esse drama? Primeiro que é uma questão biológica. O jovem, né, o adolescente, ele está passando por uma fase de transição neurobiológica em que a parte do cérebro responsável por identificar as emoções, ela não está madura. Então ele não consegue identificar os sentimentos internos dele, o que ele sente e o que o outro sente. É aquela coisa clássica assim, uma mãe chegou no meu consultório, doutor, eu já não sei mais o que fazer com minha filha, porque uma hora eu falo bom dia para ela grita falando que parece que foi um xingamento, do outro tá chorando pedindo perdão que me ama.
aquela montanha russa de emoções ali. Por quê? Porque justamente é essa fase em que ele está começando a aprender a lidar com sentimentos. E é também uma fase em que você expande o seu núcleo familiar básico, social, para você identificar um grupo. Eu quero pertencer a um grupo, a uma sociedade, de uma forma. E aí vem justamente a rejeição, muitas vezes. Eu não gosto de você, porque e o bullying, e aí vai. Então, depende... A escola não tem boas notas, não vai bem no esporte, não é tão bonita assim ou tão bonito assim, não se acha pelo menos. E aí, claro, aí as mídias sociais, infelizmente, é uma faca de dois gumes. É muito boa para conectar pessoas, mas é ruim porque o que acontece? Você vive um mundo de fantasia nas mídias sociais. Sim, todo mundo é feliz, todo mundo é bonito. Todo mundo é feliz, ninguém tem inveja, todo mundo ama pet, né? Aquela coisa toda. Então, tipo assim... E daqui a pouco eu não sou assim, eu estou excluído daquele mundo, eu vivo e aí, como já inferno. Exatamente. E aí ele entra nesse ciclo de dor, aí no interminável, insuportável e inacabável. E aí entra justamente alguns mecanismos que a gente vê hoje, a automutilação. A automutilação, gente, não é algo novo, não é da nossa sociedade. Isso é mais velho que cuspe para fora, como diz o ditado. É uma forma de você lidar com a dor. É uma dor tão grande, tão interna, que eu prefiro criar uma dor em mim externa para poder lidar com isso. Aquela dor tem que ser maior do que eu estou sentindo emocionalmente. Claro que isso não é um comportamento, vamos dizer assim, isso não é suicídio, mas é um comportamento que está me indicando que alguma coisa não está bem. Então, daqui a pouquinho a gente volta, doutor. Esse assunto você vê, muito importante, vasto e, como eu até em vários momentos, não imaginava que tivesse essa complexidade. Um instantinho só, nós já voltamos. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Voltamos com o programa, lembrando que eu estou aqui no oferecimento da IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, onde eles corrigem, consertam, verificam com antecedência se você tem algum problema no teu esqueleto. A IOT tem mais de 30 médicos, uma equipe completa, enfermagem, internação, tem local para você fazer os procedimentos cirúrgicos e pré-cirúrgicos. IOT fica na rua Blumenau. Também nós estamos com a imobiliária Zibel, aluguel é na Zibel, Você vai até lá, tanto para deixar o seu imóvel para alugar, como também para buscar o imóvel que você precisa. Imóvel industrial, comercial, de serviços, residencial, apartamento, casa, tudo é lá na Zibel, na Max Colim. Nós estamos com a Full Port de São Francisco do Sul, uma empresa especializada em armazenagem, em movimentação de cargas, lá em São Chico, para o mundo inteiro, no nosso porto da querida São Francisco do Sul. E da Drogaria Catarinense, 100 anos. Uma empresa só chega nessa idade, seu Silva, se tem qualidade no atendimento, seriedade, bons serviços. Portanto, seja cliente da Drogaria Catarinense, tem um cartão fidelidade, você vai lá, dá o seu CPF, começa a acumular pontos e depois troca por produtos e serviços de primeira qualidade. Drogaria Catarinense. Doutor Marlon, no bloco anterior nós falamos sobre o que é o suicídio, o perfil das pessoas, tanto jovens como também de qualquer outra idade, A pessoa pode ser bem mais velhinha e também tentar o suicídio. Sim, e aí infelizmente são as duas pontas, Os idosos, por questões, às vezes, de saúde, aí entra justamente, às vezes, abandono familiar, os vínculos, às vezes, não estão tão adequados, e os jovens, Então, no idoso, é justamente a perda do vínculo familiar, muitas vezes. Ou, às vezes, o idoso pensa, não, eu sou um peso para a família, eu já não tenho mais esse papel de provedor, ou um papel de matriarcal, aquela coisa toda, e muitas vezes os idosos também cometem suicídio, ou doenças, com dor, câncer. Então, esses também são, infelizmente, fatores de risco para os idosos. Todo mundo que entristece pode ser um suicida? Vou mudar um pouquinho a pergunta.
Se a pessoa está de bem, está relativamente tranquilo na sua vida, né, na família ou no trabalho, ele internamente pode estar desenvolvendo um suicida? Não, né? Veja, e aí que é um ponto importante. Tristeza, melancolia não é doença. Né? Você, por exemplo, vamos dizer, perdeu um ente querido seu. Um luto. Natural, um luto. É normal você estar triste. E tem que estar triste. Se você não está triste, eu te interno. Alguma coisa está errada. Né? Então, assim, é natural. Veja, a tristeza faz parte da vida como um momento introspectivo de reflexão. O problema é quando você não consegue sair dela. É quando isso se torna, né, algo repetitivo e você não tem justamente condições de sair disso. Né? Então, e é isso que eu estava falando no outro bloco, infelizmente a gente vive numa sociedade em que todos deveriam ser hipomaníacos. O que é hipomaníaco? Eufórico, sempre alegre, sempre feliz. Parece que é crime você, um dia que, né, por exemplo, tem dias de sol, tem dia de chuva. Não pode, todos os dias tem que ser de sol. Eu falei, calma. Não é assim, né? Não é assim, né? Então, você assim, falava da Bíblia, né? Isso, né? Então, a questão principal, e aí, por exemplo, até a questão religiosa, não, porque se eu estou com Deus, eu tô blindado. Eu falei, não, querido. Cristo, ele fez uma frase, né, quando ascendeu aos céus: no mundo tereis aflições, mas eis que estou convosco até o final dos tempos, eis que mandarei um consolador. Por que ele mandou um consolador? Por que ele não mandou um curandeiro? Por que ele não mandou um professor? Sim. Porque é para consolar. Se você viu a história dos discípulos, vamos pegar historicamente falando, um foi crucificado de ponta cabeça, outro foi cerrado ao meio, outro foi apedrejado. O melhorzinho deles ficou numa ilha lá em Patmos, isolado, sozinho. Então, na verdade, a vida... Cristão não significa que terá uma vida esplêndida, glamourosa. Né? Claro, qual é a diferença do sofrer cristão, não do sofrer de uma pessoa que não possa ter uma fé, não necessariamente, né? Mas é que você tem justamente esse apoio, né? Você tem um laço social, você tem uma fé, algo que te sustenta ali, né? Independente da sua fé. Né? Até mesmo tem uns estudos muito interessantes de ateus que têm uma espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma dimensão muito mais profunda que só a religião dogmática. Né? Então, você exercer essa atividade protege você justamente para você lidar com esses problemas que você tem na vida. Então, o X da questão principal, não necessariamente toda pessoa que tem um quadro depressivo ou ansiedade vai ter um suicídio, mas o suicídio ele se torna a partir do ponto em que aquele sofrimento é insuportável. E aí, o ponto fundamental para você ajudar uma pessoa dessa é você conversar, ter uma conversa franca com ela. Agora, doutor, a pessoa pode desenvolver, começar a planejar o suicídio em um mês apenas? Ele vinha, de repente em um mês ele começa, não, vou me matar, vou me suicidar, ou isso leva mais tempo? Depende de cada... Aí não há uma regra? Não existe uma regra, né? Tipo assim, a pessoa começa com isso e daí tantos dias ela desenvolve isso. Não, depende muito da estrutura da pessoa, né? Que ela possua, né? Então, e aí entender que é justamente a característica do suicida é essa ambivalência. Vou, não vou. Me mato ou não me mato? Me mato. E é extremamente impulsivo. Então é aquele momento em que ele estava pensando, não, sabe que eu vou pegar o carro e vou me jogar no primeiro caminhão na minha frente. Né? Ou então, não, eu viu a ponte, vou lá e me jogo. Né? Por isso que, por exemplo, em vários lugares do mundo, onde, por exemplo, a Golden Gate, né? A Golden Gate, ela tem em todo o seu percurso pessoas que caminham, né, de guardas que andam de bicicleta, tem telefones do CVV deles, né? Então, porque é um momento de impulso, a pessoa sobe lá, ela fica naquele momento ali. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui conosco há uns anos atrás, um moço que subiu no Miller, né? E qual que é a história desse rapaz? É um menino que é recém-casado, ele estava desempregado, ele estava tentando um emprego, estava desesperado por conseguir um emprego. E ele foi para um retiro espiritual e ficou 5 dias em jejum, coitado. Gente, nada contra jejum, nada contra nenhum tipo de religião. Mas tudo tem equilíbrio, né? Mas aí, o que aconteceu? Naquele estado de sofrimento agudo que ele estava, a falta de alimento e até de água, parece que ele também não tomou água, ele se desidratou o corpo dele e falou não, né? Ele surtou.
Ele subiu lá e ficou naquele estado mental, vou, não vou, vou, não vou. Ficou 12 horas ali, né, tentando negociar ali até com a esposa, com o pai, com o pastor e coisa assim. Graças a Deus veio aqui conosco, não tinha antecedente nenhum de transtorno mental, não tinha nenhum problema assim. Graças a Deus ele melhorou, saiu e nunca mais, tenho certeza que teve... Portanto, ali foram uma soma de questões. Questões que estão ali, dizendo essa questão não necessariamente, um dia ou outra coisa assim. Então foi uma soma disso, mas o sofrimento dele estava ali. O triste dessa história é que os bombeiros e a polícia teve que evacuar todas as pessoas da rua, porque infelizmente ainda tem pessoas que falam pule. Ah, você queria matar, então se mata de vez. Porque tu é covarde. Sabe? Então, gente, isso é crime. Isso está na lei. Você incentivar uma pessoa... faz isso? O ser humano consegue ser tão na minha mal? opinião, isso na minha opinião é um transtorno, de personalidade gravíssimo, E infelizmente a polícia teve que evacuar todas as pessoas, porque tinha pessoa com cartazes, pule. Meu Deus. Naquele dia lá. Então, assim, para você ver que é um problema que a gente tem que discutir. Então, um ponto importante. Falar sobre o suicídio, ele não leva a pessoa a fazer suicídio. Romantizar o suicídio, sim. Então, por exemplo... Aí essa questão do romantizar, eu acho muito importante, mas você vai tomar uma água, eu também... Não sei se vou encontrar, mas depois, pelo menos do programa, eu vou tomar uma água, você tem a oportunidade agora e nós já voltamos, é um instantinho só. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. Já estamos de volta, foi rapidinho, com o programa. Dr. Marlon, no bloco anterior, nós encerramos tu dizendo que o suicídio pode ser romantizado. Mas não é um absurdo falar em romance, em romântico, num ato tão extremo? A história está cheia disso, como Romeu e Julieta, Lancelot e Guinevere, são textos clássicos de suicídio. E no caso, até as Desventuras do Jovem Werther, que foi escrito por Goethe no século XVII, conta justamente a história de um jovem que se apaixonou por uma senhora casada e ele, claro, essa senhora brincou com esse jovem e aí ele tentou suicídio. E logo isso foi um romance escrito por um alemão. O Goethe ali no século XVII, tanto é que foi um sucesso de vendas, E qual foi o problema? Que muitos jovens se identificaram com esse jovem, porque o amor é impossível, platônico, eu nunca vou conseguir, então é melhor perder a vida. E aí tentaram suicídio. Então houve uma epidemia de suicídios naquela época, e tanto é que o livro foi proibido em muitos lugares, da sua edição e tal. Então essa questão. Então, por exemplo, hoje existe a síndrome de Werther. Então, quando você anuncia de forma midiática, infelizmente há uns anos atrás saiu na notícia uma senhora que tinha se matado e matado seus filhos. Qual foi o erro do jornal? Da mídia, da informação. Primeira página, o pai com polícia e tal, então não se deve fazer isso. Por quê? Porque isso só promove, porque a pessoa quando vê então se ela tentou porque ela não queria ver o sofrimento dos filhos, então ela se espelha, é um reflexo de espelhamento que a gente fala. Se identifica. Se identifica com a pessoa, então eu vou lá me matar. Ela resolveu então, dessa maneira, eu vou fazer a mesma coisa. Aí ela realmente vai lá por impulso e faz. Então quando você vai notificar justamente uma questão de suicídio, você pode até notificar, mas não as razões, não a forma, muito menos, e muito menos fazer dessa forma exagerada, Por exemplo, tem uma série que saiu agora, que foi muito polêmica, 13 razões por quê, 13 Reasons Why, que é de uma novela, em que conta a história de uma jovem que comete suicídio e faz umas fitas cassetes e entrega para as pessoas que supostamente são a culpada do suicídio dela. Então, qual que é o erro da série? Primeiro mostrou as razões, que não tem razão. Ninguém era culpado realmente dela ali, do suicídio dela. Às vezes realmente foi uma falha da escuta, alguma coisa assim, mas errado. Outra, mostrou como ela se matou na série. Muito cruel. Quando, infelizmente, a pessoa falece por suicídio, existe um luto muito grande. Tanto é que a gente fala de pós-venção ao suicídio. A família está adoecida. Só que a pessoa, tá bom, a pessoa foi e acaba ali.
Então, Mas daí... aí o que acontece? O que a série coloca, romantiza, de uma forma romântica? De que depois da morte as pessoas ficaram pensando nela o tempo todo e de que como ela fez falta e que não sei o que. Então cria uma sensação de que, então só assim eu vou ser lembrado pelas pessoas. Não, os pais com certeza vão lembrar da pessoa, vai sofrer, vai sentir sua falta, óbvio que vai. Mas não dessa forma romântica. Então esse foi o erro da série. Colocar Agora... dessa maneira tão distorcida o sofrimento que ela colocou. E claro, houve discussões. Eu tenho uma colega que foi fantástica, ela fez um trabalho. Ela pegou cada personagem da série, vai nas escolas e fala, gente, vamos falar sobre essa série? Tu falou vai em escola, a gente deve conversar com jovens? Deve Com certeza. A partir de que idade a gente pode e deve, no caso de adolescentes, famílias, né? Na grande maioria tem que se conversar sobre isso, abrir justamente o professor tem que chegar lá, olha, o suicídio existe, ele é desta maneira que acontece. E abrir justamente para a pessoa de forma adequada, óbvio, né? Preparada, né? Preparado. Nós vamos começar um programa agora nas escolas, né? Justamente isso, com uma dinâmica de grupo, que foi validada justamente para trabalhar com jovens sobre essa questão dos sentimentos, como que ele elabora os sentimentos e justamente expor essa questão do sofrimento do adolescente que está ali de forma adequada, guiado por profissionais, treinados para fazer isso. A gente pode fazer um programa nos centros comunitários, nas escolas, a gente pode estar fazendo associações de moradores, com enfim. certeza, né? Então, e começa justamente assim, você ter uma escuta acolhedora. Né, não julgando a pessoa pelo que ela está passando, porque, mais uma vez, não dá para explicar. E isso pode retornar, a pessoa tenta uma vez e daqui a pouco ela pode voltar a tentar de novo? Ou a pessoa, uma vez sendo acompanhada, tratada, ela nunca mais tentará o suicídio? Depende, assim, se você faz um bom tratamento, não significa que essa pessoa vai sempre tentar suicídio. Esse é um ponto muito importante, não necessariamente. Existe o comportamento suicida, que às vezes a pessoa ela faz várias tentativas de suicídio. E todas elas a gente tem que levar a sério, né? Por mais que seja o problema dela. Então, cada caso é um caso. Mas não necessariamente uma vez que você fez suicídio, você vai estar com essa marca para a vida inteira que você vai fazer de novo, né? Depende, obviamente, das características da pessoa, depende do tratamento que ela faz, que é importante, e desse, obviamente, acompanhamento, mas não necessariamente. Isso é um ponto muito importante. Então, assim, doutor, não é uma doença que persiste no tratamento? Não é uma doença que permanece ali, porque é um pensamento, é uma forma de ela tentar escapar daquele sofrimento. Uma vez que a gente trata as causas daquele sofrimento, das estratégias que ela tem, né, de lidar com o sofrimento de uma forma saudável, né, ela daí se livra, obviamente, dessa questão. Doutor Amar, muito obrigado pela sua conversa. Eu sei que a gente não é legal falar sobre números, mas antes de encerrar, eu queria chamar um alerta, né, ou colocar um alerta. Nós temos números impressionantes no Brasil, no estado e aqui em Joinville e região. Verdade? Na verdade, infelizmente, uma tendência mundial. A Organização Mundial da Saúde fez um plano, né, até 2020 para redução do número de casos de suicídio no mundo. O Brasil é o 8º lugar em suicídios totais, né? E dentro do Brasil, os estados que mais têm suicídios é Rio Grande do Sul, infelizmente nós, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e alguns outros estados, mas esses são os estados que mais têm os números. E Joinville, nesse contexto do estado, como já é grave? Maior cidade do estado, infelizmente a gente tem um número crescente. E aí o que mais claro que existem interpretações estatísticas de número de proporção de população para o número de suicídio e tal, mas o que nos choca mais, e essa é a nossa maior preocupação como atores da saúde mental, de funcionários da saúde, é o crescimento. Então a curva ela não é uma estagnação, não, tudo bem, existe uma característica da população, da qual existe esse fator de risco, aquela coisa toda, então ela se mantém estável. Não, infelizmente o número só tende a aumentar, e é por isso que a nossa campanha do Setembro Amarelo é para conscientizar. Porém, o Setembro Amarelo não é só no Setembro Amarelo, né? Existe até recomendo vocês irem no site do CVV, o Setembro Amarelo é o ano inteiro. Doutor Marlon, muito obrigado pela entrevista, e antes da gente encerrar, eu sempre lembro de que você pode auxiliar, ajudar
de que não apenas na família nós podemos ter esse problema, mas ao nosso lado ou um pouquinho mais à frente, e nós temos este papel, como disse o médico, não é só em setembro, mas ao longo do ano. Fiquem com Deus, até o próximo programa de entrevistas do Sérgio Silva. Até lá.